Putin sabe que a Rússia é mais forte do que a OTAN está usando esse poder. Douglas MacGregor publicou hoje o seguinte: Douglas MacGregor deve ser... Será que ele é assinante do canal? Ô, Mac, eu sei que escocês, Mac é escocês, né? Mac escocês é assim, né? Atravessa uma piscina com um sonrisal dentro da mão e chega do outro lado e solta. Ah, puta que pariu, pior que mineiro. Falei mal dos mineiros. Desculpa, mineiros. Não. Desculpa aí, Michele. Pão de queijo? Desculpa. Mas está aí. Douglas MacGregor publicou hoje o seguinte, preste atenção. Você vai, se fechar os olhos, você vai achar que é o Wellington que está falando, ou eu, numa live daquelas de domingo. Ou o Rafael, ou o Velasco, ou o Comandante, ou o Felipe Quintas. Mas a gente bateu nisso direto. Como é o nosso canal, a gente está falando isso aqui. Constatação da realidade. Não temos muitas defesas aéreas. Quantas vezes o comandante falou isso? Quantas vezes eu falei isso? Dependemos fortemente da nossa força aérea para disparar mísseis e lançar bombas sem impunidade. A impunidade simplesmente não é mais o caso. A Rússia está muito bem preparada no domínio das defesas aéreas. Quem falou isso não foi o comandante Robson, quem falou isso não foi no velho general, não foi o Rubem Gonzalez, que sempre bateu nessa tecla. Fui o primeiro a chegar aqui e mostrar para todo mundo. Documento desclassificado. Por que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã? Porque não aguentavam mais. Perderam 11 mil objetos voadores, todos eles identificados. Não deu para inventar nenhum ET naquela época. Veja aí, todos eles, 11 mil. Teve um major lá que derrubou acho que 280 aviões. Tudo com os sistemas Buk, SAM-6, SAM-6. Ou seja, desde a década de 60, a Rússia é imbatível em equipamento chamado terra-ar. Por que terra-ar? É porque ele está aqui na Terra, assim na Terra como no céu, está na Terra e atinge o que está no ar. Né? É assim como a Ucrânia não tem nada, e nós falamos aqui várias vezes. A Ucrânia não ganha nada. A ofensiva ucraniana, por exemplo, sem poderio aéreo, como? Como? Conta para mim. Conta aqui, vem aqui no meu ombro. Conta para mim, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Veja aí. Como? Como? Você quer comparar? Depois, logo depois você vai ver o vídeo de um cara sensacional que eu gosto muito. Esse eu dou todos os créditos para ele. Vocês vão ver um rapaz aqui sensacional, bonitinho. A mãe achava ele lindo. Vai ter um videozinho aqui que eu vou colocar, porque esse vídeo já é passado. Porque aqui eu posso fazer vídeos com passado. Eu não vou ganhar dinheiro nem com esse nem com aquele. Mas pelo menos está aqui. Nós vamos reavivar todos eles aqui. Está aí. Vou repetir para vocês. Douglas MacGregor publicou hoje o seguinte. Depois de assistir o Geoforça, Douglas MacGregor assistiu durante vários meses. Constatação da realidade, não temos mais defesas aéreas. Dependemos fortemente de nossa força aérea para disparar mísseis e lançar bombas sem impunidade. A impunidade simplesmente não é mais o caso. A Rússia está muito mais preparada no domínio das defesas aéreas. Quem falou foi Douglas MacGregor, não fui eu. Ah, Douglas MacGregor torce para a Rússia. Não, ele não torce para a Rússia, não. Ele faz como eu, fala a verdade. Agora, você prefere militar, você prefere águia sem cabaço, você prefere essa questão aí. Eu vou fazer o quê? Você gosta de má informação, você gosta de trocar isso aqui por futebol. 41 nações encarando um pedaço da Rússia. Ontem o Rafael tirou o véu. E hoje, para quem não sabe, Zelensky ganhou um míssil a 150 metros. Provavelmente um Iskander. Não deve ter sido um Kinzhal. A 150 metros dele em Odessa, estava junto com o primeiro-ministro lá da Grécia. Não era primeiro-ministro, presidente da Grécia também. Grécia parece Cazaquistão, parece Azerbaijão, Armênia. Mas eu não falei nada, hein? Pelo amor de Deus. Mas a Grécia estava lá com o primeiro-ministro grego, deixa eu agora, e um míssil explodiu. Não explodiu em cima deles, que foi só um aviso. Foi só para dar uma caganeirinha neles. O pessoal está esperando, os militares russos estão esperando botar preço na cabeça do Zelensky. 10 milhões de rublos para um tanque Abrams. Tem que baixar o preço. Porque os tanques Abrams levaram 2 anos para entrar em cena e 10 minutos para ir para a Casa do Caralho. A Casa do Caralho é aquela cesta que tem da Gávea lá em cima para o observador olhar o horizonte nos veleiros. Não pense em outra coisa. Ali é a famosa... O nome daquilo é Caralho. Então, quando você vai para lá, você vai para casa. Coloca esse vídeo desse rapaz simpático que eu gosto tanto, falando sobre o grande guerreiro americano. Não. Você, quando tenta comparar o povo americano como guerreiro,
ao povo eslavo, você deveria estudar um pouquinho de história. Um pouquinho de história. Ver o que os eslavos já passaram, por onde passaram durante a sua vida inteira e qual é a trajetória militar dos Estados Unidos. A trajetória militar dos Estados Unidos é uma guerrinha de liberação da Inglaterra, que muitos acham que foi fake, porque continuaram irmãos de unha e carne, mas tudo bem. Uma guerra civil, eles se mataram lá entre eles mesmos, se estapearam. Depois, um ataque fake criado para tomar terras da Espanha, roubar terras do México. A Espanha, naquele momento, era um país totalmente destruído. O carlismo acabou com a Espanha no século XIX. Qualquer hora, na dobra da história, a gente fala sobre o carlismo. Tá? Então é o seguinte, o carlismo destrói a guerra. A Espanha teve 3 guerras civis em meio século. É um país totalmente destruído, não tinha nada, não tinha controle, não tinha nada, e ainda tinha colônias como Cuba e como as Filipinas. Os Estados Unidos tomam tudo isso aí da Espanha, e a Espanha hoje é um dos países que lambe os pés dos Estados Unidos. Eu gosto disso. Eu gosto da honra. Né? Eu gosto da honra. Que vergonha que sou tão brasileiro quanto espanhol. Mas, ótimo, pula. Primeira Guerra Mundial, chegaram no finalzinho, já estava tudo acabado. Lá o Sargento York, aquela turma, eles sempre criam um herói, né? O Sargento York é o herói da Primeira Guerra Mundial. Né? E aí, o Sargento York é a turma dele, ótimo. E na Segunda Guerra Mundial é onde eles entram mais pesados. E eu quero dizer para vocês que a única vez que os Estados Unidos enfrentou um exército de verdade, cara a cara, tete a tete, numa batalha grande, disputada, o único lugar que ele encarou mesmo um exército no mesmo nível dele foi nas Ardenas. Mas os Estados Unidos estavam muito melhor em logística. E os Estados Unidos tomou o maior pau da história. Os alemães não botaram os americanos para voltar a nado no dia D, porque faltou gasolina. Sim, não tinha logística mais. 2 exércitos são removidos da frente russa, que os soviéticos estavam já massacrando, experientes vieram reforçar e fazer um grande contra-ataque. E simplesmente não se sabe ainda até hoje o número de americanos que morreu ali. Foi a única vez que eles encararam um exército de verdade, frente a frente, e tomaram um pau violento. E olha que ainda tinha inglês, canadense, australiano, se bem que canadense e australiano não conta, só serve para fazer figuração. Né? Canadense, australiano, inglês não, inglês é bom de guerra, a gente tem que ser justo. Né? Então é o seguinte, o americano a única vez que fez isso aí. Depois foi Coreia, né, onde o que eles fizeram é o que a tática até hoje usada por eles, maravilhosa, bombardear civis, criar número. O importante é criar número. Civis fizeram isso na Segunda Guerra Mundial com as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki, que jogaram em cima de 2 cidades totalmente desarmadas e totalmente íntegras. Nunca participaram da guerra. A guerra nunca passou perto nem de Hiroshima nem de Nagasaki. Fizeram ali para ver a extensão da morte. Foi isso que eles fizeram. Depois veio o Vietnã, que todo mundo sabe o pau que eles tomaram. Então isso é para você ver. Agora depois você vai para ver o que é a Rússia. O que são os eslavos. Isso é história. História é história, não adianta. Você fica puto, fica revoltado, mas a história está lá. Não adianta, não tem para onde correr. Isso é para você ter ideia, mais ou menos, das coisas. Rapaz simpático, eu falei que ia trazer para vocês um rapaz simpático. E tá aí. Isso eu não falei hoje, falei alguns meses atrás, e a gente coloca aí para vocês. E aqui, na mesma pegada, eu vou responder aqui o Felipe Castro. Rubão, o que pode acontecer se realmente o Trump for eleito na Europa? Você realmente acredita que os Estados Unidos deixarão a Europa para a Rússia de mão beijada? Mas quem disse que a Rússia quer a Europa? A Rússia quer a Europa para quê? A Rússia tem um país inteiro para chamar de seu. Está atraindo gente para lá. A Rússia não quer a Europa. A Rússia quer paz. Quem inventou essa narrativa que a Rússia quer a Europa é a OTAN. São os Estados Unidos. São esses grupos de Bilderberg. São esses grupos anglo-saxões sionistas. Inimigos do povo. A Rússia nunca atravessou daquela linha ali que não fosse para libertar o Ocidente, como fez atacando o Rio. Pode perder 26 milhões. 26 milhões de russos morreram.
Você acha que um povo que perdeu 26 milhões de pessoas tem medo de alguma coisa? Você acha que esse povo tem medo de alguma coisa? É só você parar e pensar. A guerra que os Estados Unidos sempre fez, tirando a guerrinha doméstica lá deles, o arranha-gato, sempre foi na casa dos outros, sempre foi com o defunto alheio. Agora, o problema é outro. O negócio pode ser na casa deles. Aí a história vira. Né? Vamos ver aqui. Os americanos estão passando vergonha com os Houthis, onde tem um pouquinho de tecnologia, vocês estão vendo. Como os israelenses estão passando, tá? Com o Hamas.